Eu quero ler o Salmo 23. Eles falaram um pouquinho sobre estresse. Diz assim a palavra de Deus, e você conhece bem o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me conduz às águas tranquilas, restaura o meu vigor e refrigera a minha alma. Ele me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, e mesmo quando eu atravessar o vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem e me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade, sei que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão, me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo é uma resposta da Bíblia Sagrada para o estresse. O estresse é uma expressão que foi tomada emprestada da engenharia. O estresse indica o máximo de pressão que um organismo pode sofrer sem se deformar. Por exemplo, você pega uma bola, você então vai se sentar em cima dessa bola, vai fazer pressão sobre a bola. Uma vez que você está pesando sobre a bola se deforma, e quando você se levanta, a bola volta à sua forma original. Mas você se senta novamente, a bola se deforma, você se levanta, a bola volta ao seu formato, à sua forma original. Até que, de tanto sofrer pressão, você vai se levantar e a bola não vai mais voltar à sua forma original. Isto é, a bola chegou ao seu limite de capacidade de suportar pressão sem se deformar. Estresse é isso. O estresse é um estado psíquico, mental, emocional, físico, espiritual, de desequilíbrio, porque chegamos a um limite de suportabilidade das pressões. As pressões externas que nos alcançam exigem de nós respostas, e à medida em que as pressões se multiplicam, se intensificam, nós vamos perdendo a capacidade de responder adequadamente, porque entramos em déficit. Déficit emocional, déficit mental, déficit físico, espiritual. Nós estamos, entre aspas ou sem aspas, deformados. Isto é, nós estamos estressados. Para nós que somos religiosos, para nós que somos cristãos, para nós que somos evangélicos, nós temos em comum com todas as outras pessoas fatores de estresse. Mas nós temos algo que somente nós temos como fator de estresse. Há um fator estressante, talvez um dos maiores fatores estressantes para nós que somos religiosos, seja nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Deus é uma grande fonte de estresse para nós. Deus é um fator de estresse para nós. O que mais me estressa? Deus me estressa. As pressões que eu sofro na vida me estressam. Minam as minhas energias emocionais, físicas, psíquicas, espirituais. Mas tem algo que mina a minha energia mais do que todas as outras coisas. Deus mina a minha energia. Deus é uma fonte de estresse para nós. Por quê? O salmista dá algumas sugestões. Deus é uma fonte de estresse para nós quando nós conhecemos a Deus. Tomamos consciência de que somos filhos e filhas de Deus.
Conhecemos a palavra de Deus, conhecemos o Evangelho, recebemos o perdão de Deus, temos as promessas de Deus, temos o cuidado de Deus, temos o amor de Deus, temos a graça de Deus, temos a companhia de Deus, e não consideramos que isso nos basta, não nos é suficiente. Quando nós tomamos consciência de que Deus não é suficiente para nós, e que nós ainda convivemos com faltas, com carências, e que há algumas coisas que ansiamos, que desejamos, que gostaríamos de possuir, mas nós não possuímos, nós não as temos, nós não as conquistamos, ou nós não as recebemos da parte de Deus. E quando Deus olha para nós e diz assim: mas você já tem a mim, o que mais lhe falta? Nós temos que admitir que deveríamos responder: o Senhor vai me desculpar, mas falta ainda algumas coisas. Eu ainda experimento faltas, eu ainda tenho carências. O Senhor não me basta. E Deus é uma fonte de estresse. Deus é uma fonte de estresse para nós. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós nascemos de novo, nós somos habitados pelo Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus que é viva e que provoca reviravoltas na nossa consciência, no nosso coração, nós temos a comunhão da igreja, nós temos a oração, nós temos a intercessão, nós temos o jejum, nós temos as disciplinas espirituais, nós temos o aconselhamento, nós temos o discipulado, nós temos a disciplina particular, o nosso esforço de caminhar à luz da palavra de Deus, mas nós nos olhamos no espelho e percebemos que ainda não fomos transformados na medida que o Evangelho promete que podemos ser, ou que nós gostaríamos de ser, e nós percebemos que a nossa alma ainda está ferida, machucada, traumatizada, sequelada, que há alguns buracos na nossa alma que não foram bem resolvidos, nós ainda estamos adoecidos por dentro. Há buracos negros que sugam as nossas energias, e esses buracos negros estão dentro da nossa própria alma. É fruto do nosso passado, das coisas que nós vivemos, do mal que foi praticado contra nós, dos pecados que nós mesmos cometemos, e a nossa alma fica quase que sem fôlego. A nossa alma está oprimida, a nossa alma está angustiada, a gente tem um nó na garganta, a gente tem um vazio na boca do estômago, é alguma coisa que pesa sobre nós, e nós falamos: aonde está esse refrigério da alma que eu não sei, eu não experimento? A minha alma ainda não foi restaurada, a minha alma ainda não foi curada, a minha alma ainda não foi totalmente tocada, afetada, salva, redimida. Eu ainda tenho uma alma doente que adoece coisas à minha volta. E quando eu leio a palavra de Deus dizendo que Ele me refrigera a alma, eu digo: só que não é comigo isso daí. Eu tenho carências, eu tenho faltas, e quando eu ouço o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu digo: comigo não acontece isso. Quando eu vejo o salmista dizendo: Ele refrigera a minha alma, eu digo: comigo não. Deus é um fator de estresse para nós quando Ele fica calado, quando Ele não se manifesta, Ele não fala, Ele não se pronuncia. Nós temos que tomar decisões, saber se vamos para o norte, para o sul, se a gente fica, se vai, se amarra, se solta, se sopra, mas Deus não fala nada. Nós temos que escolher, nós temos que decidir, nós temos que caminhar. Mas perguntamos qual é a vontade de Deus, o que Ele quer que a gente faça, e Ele não fala nada. Nós oramos, nós pedimos conselhos, nós meditamos, nós estudamos a Bíblia, fazemos lista de versículos e olhamos para a mesma situação e continuamos sem saber o que fazer, e continuamos sem entender o que Deus quer, por que quer, quando quer e o que quer. A vontade de Deus para nós é alguma coisa de difícil acesso. E quando o salmista diz que Ele me guia pelas veredas da justiça, eu pergunto: bom, eu gostaria mesmo de ser guiado, mas Deus não me aponta caminhos.
Deus não me dá direção. Deus não me diz claramente o que Ele quer que eu decida, o que Ele quer que eu escolha. Deus parece que está escondido de mim e escondendo a sua revelação e a sua vontade de mim. Outro dia eu conversava com alguém que me dizia, com aflição no seu coração, dizendo o seguinte: não tivemos filhos pelo método natural. Será que é razoável eu buscarmos a ajuda da ciência, da medicina, para uma gestação assistida? Quantas vezes nós devemos tentar a gestação assistida? Se Deus não nos deu filhos e tentamos 4 vezes e ainda não engravidamos, será que devemos continuar tentando? Ou estamos sendo teimosos, querendo conseguir pela medicina aquilo que Deus não nos deu do jeito que nós imaginamos que Ele nos daria? Será que se desistirmos agora da medicina, nós estamos sendo covardes, amedrontados? Ou será que se nós perseverarmos, nós estamos agradando a Deus com a nossa perseverança, ou estamos sendo teimosos? E nós já oramos, mas Deus não falou nada, eu não sei o que fazer. Se eu paro, se eu continuo, se o meu desejo é legítimo, se não é legítimo, e eu pergunto para Deus: guia-me, Senhor, por onde é que eu devo ir, o que eu devo fazer? E Deus não fala nada, e eu ainda não sei. E não é por falta de perguntar. Então Deus é uma fonte de estresse. Deus é uma fonte de estresse quando eu atravesso a noite escura. E na noite escura eu não enxergo absolutamente nada, eu não sei para onde ir, não sei que direção tomar, não sei qual é o perigo que vem contra mim, eu não sei se eu der um passo a mais, eu caio no abismo, ou se eu der um passo para trás eu caio no abismo, eu não sei se tem uma cobra, se tem um leão, eu não sei, porque eu não enxergo nada, eu estou atravessando o vale da sombra da morte, eu estou absolutamente sem referência. Eu estou absolutamente vulnerável, eu estou sem condição de me defender, porque eu não sei qual é a ameaça que vem contra mim, nem de onde vem, nem de que direção vem. Aí eu começo a experimentar medo, pânico, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de tomar decisões, eu tenho medo de me envolver com relacionamentos, eu fico estancado, eu fico parado. E não tem nada acontecendo na minha vida e não tem nada que eu imagine que eu possa fazer para sair daqui, porque eu não enxergo absolutamente nada à minha volta. Eu sou invadido pela ansiedade, eu passo a viver uma gangorra emocional, de manhã eu quero uma coisa, à tarde eu já não quero mais, eu entro num labirinto de ideias, de pensamentos, eu acho isso, depois eu acho aquilo, eu peço conselho para um, me parece razoável, mas o outro discorda completamente e também me parece razoável, eu estou no vale da sombra da morte, e onde está Deus? Então Deus é uma fonte de estresse. Eu estou no vale da sombra da morte porque eu estou entregue a todas as possibilidades de tragédias que todos os seres humanos experimentam. Eu posso ser assaltado, sofrer um sequestro relâmpago, eu posso receber um diagnóstico ruim, alguma coisa ruim pode acontecer com alguma pessoa que eu amo, pode ter um terremoto, enfim, pode ter qualquer tragédia comigo. E mais, eu não estou blindado dos meus inimigos e dos meus adversários. Eles olham para mim com hostilidade, eles querem o meu mal, eles querem a minha morte, eles têm inveja de mim, eles cobiçam o que eu tenho, as coisas que eu tenho, eles cobiçam a minha vida, eles querem ser como eu sou, eles querem tomar de mim o pouco que eu tenho. Eles me olham e me enxergam e me carimbam como inimigo, e tramam a minha destruição, inclusive a minha morte. E eu peço para que Deus tire os meus inimigos e os inimigos continuam me olhando. A hostilidade continua diante de mim. E eu digo: Deus, o Senhor não vai fazer nada, esse pessoal não me deixa comer, esse pessoal não me deixa dormir, esse pessoal não me deixa sossegado um só minuto. Eu ando apavorado, assustado no meio da rua, desconfiado de tudo, de todos, qualquer sombra. E no meio de tudo isso, eu não posso ficar de braços cruzados, porque eu tenho filho para criar, esposa para dar atenção, uma carreira para desenvolver, eu tenho ministério, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver, eu não posso ficar parado. Então eu tenho que tomar decisões, mas será que eu vou conseguir tomar a decisão certa? Será que eu vou conseguir fazer a coisa certa?
Tem pessoas dependendo das minhas escolhas e das minhas decisões. E se eu fizer errado, estragar a vida de alguém? E se eu fizer uma promessa que eu não posso cumprir? E se eu tomar uma decisão que não terei condição de honrar? E se o cenário mudar? E se o dólar subir? E se o dólar abaixar? O que vai ser do meu futuro? Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho controle de nada. E como é que eu faço? E Deus é uma fonte de estresse, porque nós fomos ensinados, talvez, que quando nós nos convertêssemos e entregássemos a vida para Jesus, cairiam por terra todos os nossos inimigos, que praga alguma chegaria à nossa casa, que 1000 cairiam à minha direita e 10.000 à minha esquerda, ou vice-versa, e eu não seria abalado, e que a vontade de Deus para mim seria clara, principalmente que eu ouço na minha igreja o pessoal dizendo que falou com Deus e que Deus falou com eles e só comigo é que não fala. Eu ainda tenho carências e faltas e eu começo a pensar, será que eu me converti mesmo? Porque se eu me convertesse e amasse a Jesus, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo, não estaria desejando aquilo outro. E sabe que eu já ouvi como pastor, e não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, depois que eu me converti, minha vida piorou. É verdade. Para muita gente, depois da conversão, a vida piora. Porque é uma nova consciência que nasce. E algumas coisas precisam ficar diferentes. É um novo padrão de qualidade, de existência que se estabelece, mas esse padrão não vem. É uma nova expectativa em relação a nós mesmos, mas nós percebemos que a nossa mudança é muito lenta, é muito superficial, é menor do que nós gostaríamos que fosse, e nós ficamos falando, mas eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas parece que os ímpios vivem melhor do que eu, parece... É muito interessante isso. Alguém disse assim que os incrédulos, com aspas, sem aspas, sei lá, os caras que não acreditam em Jesus, que eles vão para o inferno como quem está indo para o céu. E nós vamos para o céu como quem está indo para o inferno. E Deus é uma fonte de estresse, porque eu esperava que Deus resolvesse a minha vida e gabaritasse, mas não aconteceu. É por isso que nós precisamos nos reunir quarta-feira para conversar sobre as neuroses de todos nós. Principalmente as neuroses religiosas. A gente tem fantasias, a gente tem idealizações, a gente tem projeções a respeito de Deus, a gente tem equívocos sem conta na nossa caminhada espiritual. O próprio Salmo diz para nós que nós temos equívocos na nossa experiência espiritual. E que na verdade, não é Deus que nos estressa. É a nossa falta de entendimento a respeito de Deus. É a nossa inadequação na maneira como nós nos relacionamos com Deus. É um monte de ilusão e de tranqueira e de promessa falsa e de clichê que alimenta a nossa expectativa em relação a Deus, e Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. E é isso que deixa a gente infeliz, mesmo sendo religiosos e tendo tudo para ser gente minimamente equacionada. Gente assim, resolvida não existe. Bem resolvida não existe. Se você encontrar uma pessoa bem resolvida, foge dela. Foge, não existe isso. A pessoa melhor resolvida que existe é aquela que tem consciência de que não é bem resolvida. Essa aí é gente boa. A pessoa que disser, não, eu sou uma pessoa bem resolvida, foge dela. Agora, quando você encontrar uma pessoa que fala assim, pô, eu sou muito mal resolvido, e eu consigo me olhar no espelho e não é fácil. Aí você, pô, então você é um cara lúcido, consciente, é uma pessoa esclarecida, é uma pessoa que tem humildade suficiente para a gente caminhar minimamente próximos de tal maneira que a gente não se prejudique, não se machuque um ao outro. Então vamos cultivar uma relação de aceitação, de perdão, de mutualidade, de ajuda para a gente superar as nossas más resoluções da alma e da vida. Agora, o salmista vai colocar para nós algumas coisas. Quem sabe a gente faz uma sintonia fina, um ajuste de expectativas na nossa relação com Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nada me falta, porque Ele me dá tudo que eu quero.
Por que Ele me dá tudo que eu desejo? Por que se eu pedir com fé, eu receberei? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Ele é um Pai amoroso, que toda vez que eu suplicar, Ele vai me conceder e atender ao meu pedido. Ora, evidente, absolutamente que não. Claro que não. Mas como nada me falta? Nada me falta porque eu tenho a capacidade de conviver com falta. E quando eu tenho a capacidade de conviver com falta, o que me falta não faz diferença. E se não faz diferença, não me falta. Então nada me falta. É isso que diz o apóstolo Paulo. Ele não diz assim, eu estou de boa, porque tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, Deus me deu. Não, o que o apóstolo Paulo diz é, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o que eu posso? Eu posso viajar de primeira classe e posso viajar na vala comum. E posso ir a pé também. Eu posso viajar num cruzeiro maravilhoso para Creta e eu posso naufragar também. Eu posso ficar hospedado em hotel 5 estrelas e eu posso também dormir na cadeia. Eu posso. Porque eu aprendi o segredo do contentamento. Eu que passei a minha vida inteira infeliz, angustiado, amargurado, com déficits de alma, porque eu só olhava o que eu não tenho e gostaria de ter, de repente eu começo a andar com Deus e Ele me ensina a ter contentamento naquilo que tenho. Em vez de viver em razão do que eu não tenho, eu aprendo a viver com gratidão por aquilo que tenho. Em vez de ficar murmurando aquilo que eu não tenho, eu aprendo a ter gratidão por aquilo que tenho, a desfrutar aquilo que eu tenho. Por isso o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Por quê? Porque as coisas que eventualmente me faltam e as faltas que eventualmente me infelicitavam, eu descobri que elas são secundárias e eu posso dizer que eu estou de boa. E que se eu tiver Deus e tiver que dormir na cadeia, não me falta nada. Eu descobri que a única coisa que não pode me faltar em hipótese absoluta é Deus. Isso não pode me faltar. O resto pode faltar. E Deus nunca falta. Por isso, se Ele é meu pastor, de nada tenho falta. Eu descubro, lendo a Bíblia Sagrada, que Deus não promete curar as feridas da minha alma. Deus promete refrigério. É diferente. Deus não vai fechar algumas feridas. Má notícia, não é praga que eu estou rogando. Não adianta você dizer que está amarrado. E não adianta levantar a mão e dizer, não recebo em nome de Jesus, porque vai ser assim. Você não vai ter tudo que você quer na vida, você vai conviver com faltas, você só vai ser uma pessoa serena e vai experimentar a paz de Deus que excede o entendimento quando você admitir que você vai viver com faltas e vai aprender a não ter falta daquilo que lhe falta. Mas também, Deus não vai resolver todas as suas feridas. Porque tem traumas na sua vida que não tem como resolver. E tem coisas na sua vida que aconteceram lá no passado, mas determinaram o seu presente. E não dá para mudar o que aconteceu lá no passado. E não dá para fingir que não aconteceu. E não dá para apagar essa memória. Você não pode perder a memória daquilo que aconteceu. Porque senão você não sabe mais quem você é. Você não pode simplesmente acordar e esquecer plenamente as surras que você levava do seu pai ou da sua mãe. O bullying que você sofreu na escola. Não dá para você esquecer isso. Isso aí marcou você e fez você ser quem você é. E tem algumas coisas que estão abertas aí dentro de você e que você pensa assim que Deus vai vir tirar, vai vir curar, vai vir resolver, vai vir restaurar. Não vai ficar aí. Só que Ele vai te dar alívio. Ele vai te capacitar para você conviver com isso. Ele vai te dar uma trégua, Ele vai te dar um descanso. Sabe esse refrigerar a alma? É o seguinte, a ovelha, quando ela andava, ela de vez em quando chovia, ela caía numa poça.
uma poça de lama. E aí ela ficava com lama na sua lã. E aquela lama na lã secava. E ela ficava como se fosse assim, envolvida. É como se fosse um ovo de Páscoa, assim, de lama e ovelhinha dentro. E aquela lama pesava sobre a ovelha. Ela tinha falta de ar, ela não conseguia respirar. Então o pastor tinha que pegá-la, levá-la até águas correntes, colocá-la na água e deixar que a água lavasse aquela lama, para que à medida em que a lama fosse saindo, a ovelha pudesse respirar. Há coisas na sua vida que são pesos que você vai carregar para o resto da vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo não diz assim, olha, eu tenho um espinho na carne, e eu pedi para Deus tirar, mas ele falou que não vai tirar. Qual foi a resposta que Deus deu para o apóstolo Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Há algumas coisas na minha vida que eu gostaria que Deus já tivesse resolvido lá dentro de mim. Mas quem sabe são essas coisas que me mantêm de joelhos. E que Deus está dizendo, Ed, são essas coisas aí que mostram o seu tamanho e que mantêm você dependente de mim e que vão sufocando você, e de tempos em tempos você tem que cair de joelhos e suportar e dizer, Senhor, eu não aguento mais, e aí eu vou te dar alívio, eu vou refrigerar a tua alma e você vai continuar seguindo, mas isso daí não vai ser resolvido. É refrigério, não é cura. É alívio, não é necessariamente libertação. É a capacidade de conviver com algumas feridas abertas na nossa alma e que só serão fechadas e curadas no céu. O que Deus promete para nós não é decidir no nosso lugar. Vá para o sul, vá para o norte. Deus não prometeu para nós escolher casa com a loirinha, casa com a moreninha. Ele não vai fazer isso para você. Senhor, eu caso com a moreninha, eu caso com a loirinha. Caso com a moreninha, eu caso com a loirinha. Caso com a moreninha, eu caso com a loirinha. Deus vai falar, quem vai casar é tu, meu, escolhe. Não sou eu que estou casando. Guia-me pelas veredas da justiça. É diferente de toma decisões por mim. Guia-me pelas veredas da justiça. É diferente de escolhe no meu lugar. Tem um pessoal piedoso que diz assim, eu vou esperar até quinta-feira. Se não acontecer nada é porque não era da vontade de Deus. Você já fez isso? Já fez que eu sei. Mas sabe que isso daí é uma coisa que eu não consigo entender. Porque Deus não prometeu fazer isso para você. O que Deus disse foi o seguinte, ó, tá vendo aquela pedra ali, ó, aquela rocha? Então, ó, daquela rocha até aquela árvore, vocês podem pastar à vontade. Agora, se você passar da rocha e passar da árvore, eu vou perder vocês de vista. E o lobo vai chegar e vai comer vocês. Agora, da árvore até a rocha, eu consigo ver e cuidar de vocês. Aqui, ó, veredas da justiça. Começou a traficar, aí já não é veredas da justiça. Começou a mentir, começou a fazer conchavo, começou a roubar, começou a abusar dos outros, partiu para a violência. Saiu da vereda da justiça, aí é contigo e o lobo. Nas veredas da justiça eu cuido de você. Aí você fica aqui entre a rocha e a árvore e vira para Deus e fala, o senhor acha que eu devo deitar, ficar em pé, como grama, tomo banho de rio, bebo água, durmo? E Deus fala, eu ia falar uma coisa que Deus fala, mas Deus não fala o que eu ia falar. Deus fala, meu querido, minha querida, faça o que você quiser, desde que você fique nas veredas da justiça.
Nas veredas da justiça eu guio você. Como é que Deus nos guia? Dando-nos consciência, dando-nos discernimento, dando-nos sabedoria, aprendendo com o caráter dele, dando os seus mandamentos, as suas informações privilegiadas, que nós chamamos de mandamentos e regras morais. Deus nos dá informações privilegiadas, dizendo, ó, fica aqui, e eu cuido de você. E nesse horizonte, você escolhe o que você quer escolher, assuma responsabilidade na sua vida, faça o seu caminho, faça a sua escolha, e vá em frente que eu vou te abençoar. Deus não promete aniquilar os seus inimigos. Tem uma música que nós crentes evangélicos cantamos, que é uma música abominável assim. Deus é o meu general, peguei os inimigos, os atravessei, pisei na cabeça dos meus inimigos. Meu Deus, o que é isso? Nós somos seguidores do príncipe da paz. Nós não queremos o mal dos nossos adversários ou daqueles que querem o nosso mal. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. Porque tem uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer, é encher o coração dos nossos irmãos iranianos de amor pelos muçulmanos que querem o seu mal. Porque no dia em que os nossos irmãos iranianos começarem a odiar os muçulmanos, eles deixaram de ser seguidores de Jesus. Então os nossos irmãos iranianos vão ter que conviver com olhares de ódio contra si. Mas não obstante esses olhares de ódio contra si, eles poderão cear e desfrutar do que Deus pode dar a eles e certamente tem dado. É a mesma coisa para nós. Nós vamos conviver com a hostilidade, nós vamos conviver com a maldade, nós vamos conviver com o olho gordo, nós vamos conviver com gente ruim. Mas isso não nos deixa amedrontados, porque quem guarda as nossas vidas é o Senhor. É um pessoal que diz assim, ó, não pode orar em voz alta que o diabo ouve e pega a bênção. Para com isso. Além de ser um negócio assim absolutamente infantil, é teologia de pica-pau. Pica-pau, sei lá o quê. Eu tenho um amigo que fala, aliás, um amigo não, acho que é o Eugene Peterson, ele fala que isso é Mickey Mouse Theology. Teologia de Disney, é coisa de história de criança. O diabo vai ouvir, roubar tua bênção. Aquilo que está na mão de Deus e que é seu, é seu. Se Deus te deu, o diabo... Mas eu não consigo entender essas coisas. Por que a gente anda amedrontado? A minha vida está na mão de Deus. Ou você acha? No dia que eu começar a acreditar que a minha vida está na mão de bandido que anda pelas ruas da cidade, eu não saio mais de casa. Eu tenho que dizer, a minha vida está nas mãos de Deus. Isso significa que se eu for assaltado, Deus vai destruir o meu inimigo e o atravessar? Não. Pode ser que eu me dê mal num assalto, num sequestro, pode ser... Olha, os nossos irmãos estão morrendo, a igreja perseguida está lá, os nossos irmãos estão morrendo, e o sangue deles rega a semente que faz a igreja crescer cada vez mais forte. Então a nossa vida está na mão de Deus, e nós vamos nos banquetear na presença dos nossos inimigos, sem odiá-los, sem praticar o revanchismo, sem espírito de vingança. Nós vamos amá-los, porque a bênção de Deus está sobre nós. E mais, nós vamos tomar decisões para a vida, o que garante o nosso futuro? Se nós vamos tomar a decisão certa, a decisão errada. Novamente, não é praga, não é profecia maldita, não é amaldiçoar você. Você vai fazer besteira na sua vida. Além das que você já fez. Você vai fazer mais. Você vai tomar decisões erradas, você vai fazer escolhas erradas, coisas equivocadas vão acontecer, você vai fazer leituras erradas, você vai coletar informações insuficientes, você vai interpretar as informações de modo equivocado, aí você vai escolher e não vai dar certo. E pior, também, ó
Ó, presta atenção no que eu estou te falando. Vai chegar um dia que você vai dizer assim, eu sei que isso aqui é o certo a fazer, e você não vai conseguir fazer o que é certo, você vai fazer o que é errado. Como diz o Cláudio, meu amigo, meu pastor, não se preocupe não, alguma coisa vai dar errado. É assim. A gente se prepara para a vida e fica com aquela ansiedade, querendo controlar tudo e fazer tudo dar certo. Esquece. Alguma coisa vai dar errada. Por isso é que o salmista fala, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma coisa que eu aprendi na minha vida foi que Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. O meu coração Ele conhece. Eu posso não ter todas as informações, posso não saber interpretar todas as informações, mas uma coisa, eu coloco o meu coração diante de Deus, eu digo, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero viver para a Tua glória, minha vida é Tua, e eu não estou enxergando nada, mas eu sei que o Senhor está comigo, e eu vou continuar andando, eu vou marchar, porque o Senhor está aí. E eu sei que se eu estiver caindo no abismo, o Senhor vai pegar o cajado e vai puxar. E eu sei que no dia que eu for teimoso, o Senhor vai meter a vara em cima de mim e não vai deixar eu me desviar, porque eu sou teu, a minha vida é tua, eu sou teu filho. Então vamos viver. Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, traduz o versículo 6 dizendo o seguinte, a bondade e a misericórdia correm atrás de mim, todos os dias da minha vida. Correm atrás de mim. E aí, a maneira como a Bíblia a Mensagem traduz o Salmo 23, o último versículo é extraordinária. Veja aí na sua Bíblia, diz assim, habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou enquanto eu viver, a tua casa será o meu lar. Ou habitarei na casa do Senhor para sempre. A nova versão internacional, que é a que eu tenho, a NVI, diz que eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Sabe como a Bíblia a Mensagem diz? A Bíblia a Mensagem diz assim, na presença de Deus eu me sinto em casa. Na presença de Deus eu me sinto em casa. Se você perguntar para o rei Davi, Davi, Deus te estressava? Ele dizia, o quê? Deus era uma presença maravilhosa na minha vida sempre. Na presença de Deus eu estava em casa. Eu me apavorava quando eu começava a pensar que eu estava fugindo da presença de Deus. Mas na presença de Deus eu me sentia em casa. É o lugar de refúgio, é o lugar de refrigério, é o lugar de descanso, é o lugar de segurança, é o lugar de provisão, é o lugar do afeto, do acolhimento. A casa de Deus é o meu ninho. Até os pardais encontraram lugar para fazer ninho na casa de Deus, as andorinhas. Eu também encontrei na presença de Deus, eu me sinto em casa. Deus não me estressa nada. Aí você diz assim, não, mas porque Deus me estressa. Falou, então tu está muito enganado a respeito dele, e tu está muito enganado do que tu está esperando dele, ajusta as tuas expectativas, faz uma sintonia fina, porque Deus é o teu bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Ele não é peso. Jesus não é parte do problema da nossa vida. Jesus é a solução da nossa vida. E na presença de Deus eu me sinto em casa. Desculpe-me mais uma indelicadeza, se eu posso dizer assim com Deus, mas você conhece aquele ditado, quem pariu Mateus? Como é? Quem pariu Mateus que o embale. Quem pariu Mateus que balance. Mateus, eu. Mateus, e foi Deus que me pariu. Eu olho e digo assim, Senhor, desculpa aí, mas eu não pedi para nascer. Não pedi. E eu não consigo resolver minha vida, porque isso aqui é grande demais para mim. Isso aqui é misterioso demais para mim. Eu não consigo entender direito o Senhor, porque os seus caminhos são muito altos. Eu não consigo ser o seu conselheiro. Então a minha vida, o Senhor sabe que eu sou problema do Senhor, né? E Deus fala assim, desde que eu pensei em criar você, eu já sabia que você era problema meu. E desde que eu pensei em criar você, eu assumi responsabilidade por você.
E desde que eu pensei em criar você, eu tomei providência para eu poder cuidar de você, apesar de você ser esse cara que você é. Desde que eu pensei em criar você, eu já tinha um pacto com meu filho de que ele morreria no seu lugar para dar vida para você. Desde que eu pensei em criar você, eu assumi o ônus da sua existência para você não precisar sofrer como você está sofrendo. É só você deixar a vida na minha mão. Aí eu me lembro das orações que eu mais gosto de fazer na vida. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Seu time perdeu hoje, meu filho? Sim, Senhor. E o que você tem a dizer? Obrigado, Senhor, que aquele pênalti lá os caras perderam. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Eu tenho que dormir na cadeia? Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Tenho que dormir num cruzeiro na Grécia? Sim, Senhor, obrigado, Senhor. O hotel é 5 estrelas? Sim, Senhor, obrigado, Senhor. É aqui, Senhor, que o Senhor me quer. É isso aqui que me cabe hoje, é aqui. Então, sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Escureceu tudo em volta. Eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar. Eu estou no vale da sombra da morte, mas eu sei que Deus está comigo. Não tem evidência da companhia de Deus com você, mas Ele está com você. Por quê? Porque Ele falou que está. Ele falou que está. Está difícil? Você não está aguentando mais? Está com falta de ar? Então, cai de joelhos no chão e pede para Deus te dar um alívio, refrigerar a tua alma, te dar um sopro, te dar uma trégua, te dar uma paz. Clama por socorro, porque Deus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor.